Os ucranianos e russos começaram uma batalha desesperada por um vilarejo onde não moravam mais do que 1000 pessoas antes da guerra. Seus rifles descarregaram uns contra os outros a partir das casas ou das florestas. Os homens que se deslocaram para o local foram observados por drones ou pela artilharia, que os perseguiu até deixar apenas cadáveres. Aos poucos, a batalha escalou a um ponto em que Krynk se tornou um cemitério de homens e máquinas de guerra, um vale de fogo cercado por rios de morte e pântanos de sombras. As águas do Dnipro percorreram as margens rumando para o mar, despreocupadas com as vidas que eram ceifadas na superfície. A correnteza absorveu os cadáveres e bombardeios em um tom fleumático. A água espirrava com as explosões ou se avermelhava com o sangue, mas o Dnipro continuou seu caminho. O rio aproveitou para ocultar cadáveres de muitos homens para que os próximos não se assustassem ao encararem o purgatório na terra, o apocalipse que se chamava Krynk, para onde tantos rumavam para combates incompreensíveis na mente de civis e soldados, mas de alguma forma racionais nas cabeças de seus líderes. Krynk era uma cidade com menos de 1000 habitantes antes de ser totalmente evacuada por causa da guerra e do alagamento devido à destruição da represa de Kakhovka pela Rússia. Esse lugar tão pequeno se tornaria o purgatório de muitos homens falando russo ou ucraniano, vez por outra, alguma língua que não fosse natural da região. A história local podia ser resumida no avanço poderoso dos russos em 2022, dominando Kherson e as duas margens do Dnipro, até a contraofensiva ucraniana expulsar os invasores mais tarde naquele mesmo ano e tornar as margens um ponto crucial nas batalhas sem resolução durante os 2 anos seguintes. Ambos os exércitos tentaram atravessar o rio e criar suas bases do outro lado, mas drones e artilharia trataram de arrebentar com embarcações e enviar um alimento mórbido para os peixes. Aqueles que atravessaram tinham no máximo a sorte de terem seus corpos recolhidos pelos inimigos para serem trocados mais tarde. Assim foi por muito tempo, com a Ucrânia tentando montar bases do outro lado. Uma delas foi na ponte de Antonovsk. A região em volta da construção foi uma das mais contestadas, não importando a margem. Os TOS-1 russos bombardearam as casas em volta, onde os ucranianos tentaram se proteger antes de cruzarem o rio. A Força Aérea colocou os drones para observar e coletar coordenadas. Após programar suas bombas, elas foram preparadas nos Su-34, que voaram livremente pela região. Cada uma caiu sobre as casas, destruindo tudo e abrindo crateras que alcançaram até os porões onde os soldados tentaram se esconder. Entre tantas tentativas de montar uma cabeça de ponte na outra margem do rio, a Ucrânia criou um plano com os primeiros ataques para liberar Oleshk. A ideia era montar uma cabeça de ponte no local, e já começou com os ataques contra o sistema de videovigilância GUROM e o sistema de guerra eletrônica Pole 21. Torres de comunicação se tornaram alvos fáceis para diminuir o contato entre as tropas adversárias. Depois, os operadores de drones russos foram encontrados em cima dos prédios enquanto pilotavam seus equipamentos. Os kamikaze voaram na direção deles, descendo mais veloz
do que os homens eram capazes de se esconder e estourando em cima dos prédios. A 126ª Brigada de Defesa Territorial ainda mirou veículos russos nas ruas da cidade, buscando acabar com o deslocamento dos operadores de drones e dos observadores. O drone de reconhecimento Leleka 100 alçou o voo para observar as ruas e rodovias que levavam à cidade. Ele ajustou o fogo contra os canhões D-30 que os russos usaram para atormentar os ucranianos na outra margem. Nem bem essas peças de artilharia explodiram, a 61ª Brigada de Fuzileiros Navais russos já colocou outros equipamentos em atividade. Os soldados do Kremlin tentaram montar um obuseiro MSTA-B para atingir os adversários a quase 30 quilômetros, mas foram encontrados rapidamente pelo mesmo drone que deu um incentivo para que o HIMARS golpeasse o equipamento e a equipe em baixas permanentes. A combinação de drone de observação com o HIMARS era um instrumento poderoso para encher os russos de pavor e tentar lhes ensinar a não se aglomerarem. Grupos de soldados mobilizados foram encontrados em treinamento em Kherson, onde deveriam ser parte de uma reserva para possíveis reforços na região. A chegada do míssil precipitou em muito o envio de cartas e pensões para suas famílias, em mais uma trágica eliminação da juventude na guerra. Um dos objetivos era manter o máximo de ataques contra os russos para abrir caminho para a cabeça de ponte ser formada. Um T-90 tentou seguir pela rodovia para alcançar Olesk como parte dos reforços da cidade, mas os drones kamikaze deram um fim no monstro metálico, provando mais uma vez que até os melhores tanques tinham um predador voraz no campo de batalha. Ainda confiantes por dominarem a cidade, os russos mantiveram seus pilotos de drones sobre os prédios para conseguirem vasculhar a região por completo. Um deles sentiu do próprio veneno, correndo desesperadamente para escapar da morte quando a viu voando em sua direção. Ele sabia quais as chances, qual a velocidade, qual a precisão. Entendeu bem quando a explosão o arremessou. Os colegas se arriscaram para recuperar o homem na tentativa de o salvar. Parecia haver poucas provas de que os ucranianos realmente conseguiram montar uma cabeça de ponte em Olesk. Mas o que os russos negaram a princípio, eles mesmos mostraram quando enviaram suas bombas contra as casas mais próximas do rio. As explosões sucessivas nas duas margens exibiram a preocupação das tropas do Kremlin com a aproximação ucraniana, mas a fúria dos bombardeios impediu qualquer progressão por ali. Havia, no entanto, outro ponto onde Kiev colocaria seus homens. Krink ainda não era um purgatório na Terra, uma antecipação do apocalipse ou qualquer coisa parecida ainda em outubro de 2023. Havia muitas casas de pé e os russos usaram carros para se deslocar. Eles começaram a se tornar alvos dos ucranianos, que colocaram os inimigos de prontidão com as explosões sucessivas. Havia poucas maneiras de se chegar a Krink, entre elas os rios, os pântanos sombrios ou uma estrada que passava pelo Vale de Fogo observado pela artilharia russa. Os ucranianos precisaram de muitas tentativas, em tantas em que os soldados foram pegos pelos inimigos enquanto tentavam passar pelos rios paralelo ao Dnipro, como o rio Konka. Às vezes, um barco conseguia percorrer o caminho e deixar os soldados perto das áreas pantanosas, mas os drones russos perceberam os movimentos mesmo durante a noite. Esses homens foram iluminados pelas explosões que rasgaram seus corpos. A pressão era grande demais para os soldados de Kiev. A 37ª e a 38ª Brigadas separadas de fuzileiros navais tinham a missão de colocarem seus soldados dentro do vilarejo. Os drones empestearam o caminho com granadas levantando água e fragmentos junto aos barcos. Os soldados aceleraram as embarcações, tentando
fugir da perseguição aérea, mas eram vistos onde quer que fossem, com as granadas descendo sempre como uma ameaça que os fazia mudar de rota e serem cercados pelos russos. O que uma granada errou, um FPV corrigiu acertando em cheio os ucranianos. As câmeras no céu procuraram as incursões para bombardear em volta dos rios cujas águas se misturavam ao Dnipro e levavam até Krink. Aos poucos, no entanto, os barcos foram se aproximando do vilarejo, passando pelo rio Konka e entrando no rio Krinka. Era o primeiro suspiro de alívio, mas não o fim da missão. Chegar às bordas de seu objetivo era apenas parte dos momentos tensos em que a vida do soldado estava em risco. Detectados ao tentarem usar a estrada e serem rápidos, os ucranianos passaram por blindados destruídos dos russos e seguiram sob bombardeio, sentindo a pressão do ar e dos fragmentos quando as bombas estouraram perto. Seus pés os impulsionaram pelo trajeto, respirando o ar pesado do Vale de Fogo em um caminho praticamente sem proteção. Era quase impossível escapar. Os drones encontraram cada ucraniano escondido na mata, apontando para o local com o indicador cadavérico da morte. A artilharia tentou cumprir o objetivo, enfraquecendo o que não conseguiu matar. Quando os ucranianos se deitaram para se protegerem, os drones derramaram granadas sobre os pequenos grupos. O desespero e a coragem foi o que manteve os homens ainda unidos e tentando atravessar aquele vale enfumaçado. Quem sobreviveu à travessia do inferno andou furtivamente entre as casas, carregando os rifles e temendo uma emboscada. A qualquer momento um disparo poderia vir das janelas. Os homens adentraram as construções abandonadas e deram seu segundo suspiro, aliviados por terem uma proteção sobre suas cabeças. A Rússia tratou de corrigir isso, começando seus bombardeios para assegurar que o descanso dos inimigos nunca durasse muito. Os ucranianos continuaram se aproximando das casas e sendo visualizados pelos drones. A artilharia russa seguiu com os bombardeios sobre Krink. Os TOS-1 formaram uma tempestade de munições termobáricas sobre as casas. O fogo se tornou uma constante, tanto na noite quanto no dia. Os ucranianos ouviram estrondos sem descanso. As bombas bramiram pela vila, consumindo as casas. As vidas dos soldados foram absorvidas pela violência. Sob os escombros ou arrebentados pelas explosões, os cadáveres começaram a se acumular. As tropas russas foram enviadas para a floresta ao lado da vila. Os fuzileiros da 80ª Brigada de Infantaria Naval colocaram suas equipes de morteiros para montarem suas armas. Eles recarregaram rapidamente, jogando os projéteis contra as casas que ainda resistiam à punição da artilharia. Dali da mata, eles observaram o fogo procurar pela carne ucraniana, ouvindo os estrondos que cobriam os gritos e orações dos homens atacados. As caminhadas noturnas não foram de muita ajuda para os soldados de Kiev. Os homens dos batalhões de defesa territorial enfrentaram o terror da noite, cientes de que podiam ser observados enquanto percorriam os pântanos de sombras. O que poderia ser uma proteção se tornou um medo ainda maior. Quando as trevas eram quebradas, era porque o fogo vinha, o que apenas aumentava o desespero de um homem diante de seus temores mais primitivos. As granadas caindo era uma contagem para o fim da vida. As brigadas de Kiev continuaram mandando os homens. Eles atravessaram a vila correndo, procurando pela casa adequada para se protegerem, em uma busca desesperada por alguma que tivesse um porão. Os russos observaram e prepararam seus mecanismos de morte para transformar as proteções em túmulos.
A insistência ucraniana não fixou apenas cadáveres em Krim. Os homens foram se acumulando nas casas, começando a se tornar uma ameaça cada vez maior para os russos. Esses grupos encontraram porões e estruturas ainda de pé para se fixarem. De dentro das casas, seus rifles começaram a disparar nos inimigos na direção da floresta. Os fuzileiros russos enviaram reforços depressa para manterem os ucranianos fixados naquela posição e os eliminarem rapidamente. Os homens do Kremlin dispararam a partir da pouca cobertura. O espaço entre as árvores facilitou a mira dos ucranianos, o que fez os fuzileiros se movimentarem depressa. Os homens começaram a ficar feridos e foram obrigados a recuar e esperar por mais reforços para um combate mais direto. Essa fuga não foi um alento para os ucranianos. Um drone kamikaze os visitou na manhã seguinte, abrindo o dia para a sucessão de golpes macabros. As bombas inundaram Krink com violência. Às vezes eram tantas que pareciam tornar o solo vivo, movendo-se enquanto era desmembrado em pedregulhos e escombros que voaram junto à fumaça. A munição termobárica caiu sugando o oxigênio por meros instantes para a combustão do aerossol que alastrou o calor e a onda de pressão por toda parte. O nome do TOS-1 não era traduzido como Sol Ardente à toa. A sucessão de projéteis era uma demonstração rápida de destruição. As tropas russas da 810 continuaram seguindo para reforçar alguns dos pontos, pois os ucranianos insistiram em se manter vivos. Todos se abaixaram rapidamente quando os tiros passaram por cima de suas cabeças. Os disparos vinham da floresta, bem provavelmente de uma metralhadora. Travados, os homens tentaram comunicação e descobriram aos poucos que aquela era uma posição aliada e o fogo amigo quase acabou com todos eles. Começaram a rir nervosos por ainda estarem vivos. Poderia ter sido um desastre. Os ucranianos viram aquele alívio dos fuzileiros ainda deitados e seus drones decidiram retirar os sorrisos dos russos. As granadas despincaram contra homens travados por seus irmãos, mantendo-os como meros alvos presos para serem mortos pelos inimigos. Um esquadrão inteiro ceifado por um erro básico de comunicação. Parte disso aconteceu com a insistência russa em negar que os ucranianos estavam dentro de Krink. O fato ocorreu por muito tempo e, mesmo quando os inimigos exibiam vídeos com as bandeiras, eles afirmavam que era mentira. Parte da guerra de informações que afetou até mesmo a vida dos soldados. Era uma questão de estratégia e de orgulho acabar com a presença ucraniana naquela margem do Dnipro. Os ucranianos não podiam levar máquinas pesadas, mas os russos sim. Os T-72 foram deslocados para bombardear a vila. O drone de Kiev os detectou quando pararam para iniciar os trabalhos. As granadas desceram em sequência sobre a blindagem até os inutilizar. Os fuzileiros ucranianos jogaram o que tinham contra essas máquinas que vinham em sucessão contra Krink. Encheram os blindados de fumaça, estourando suas armaduras. As tripulações deram meia volta com os dois veículos ainda sob fogo. Um deles não suportou a pressão, morrendo diante dos comandos do piloto. Os fuzileiros fugiram depressa, tomando proteção até o drone se aproximar e acabar de vez com a possibilidade de recuperarem o tanque. O flagelo que os russos impunham aos ucranianos era variado demais para ser parado apenas por isso. Helicópteros surgiram para jogar seus foguetes, aproveitando-se da ausência de defesas antiaéreas e da dificuldade de transportar armas mais pesadas para Krink. Depois, os TOS-1 continuaram a flagelar os homens entre as casas, soltando a morte em qualquer turno. Os drones encontraram a arma durante a noite e enviaram um presente um pouco maior do que uma simples granada. Foi preciso mais de um golpe, mas o TOS-1 detonou como qualquer arma naquela guerra, caindo frente à caçada dos drones. Os esquadrões russos continuaram tentando entrar na cidade usando a cobertura da artilharia ou dos blindados. Vez por outra,
os veículos seguiram para dentro de Krynk. Alguns eram abordados violentamente ainda no caminho, parando seu avanço. Os seguintes seguiram com seus canhões disparando contra as casas na esperança de acertar algum ucraniano ou pelo menos permitir que os fuzileiros conseguissem avançar para iniciar o combate próximo. Alguns foram atingidos durante a tentativa de retornar às posições. Outros se tornaram alvos dos pilotos de drone ucranianos ou da artilharia do outro lado do rio, começando a se tornar peças inertes no campo de batalha e deixando os soldados sozinhos em Krynk. Até mesmo os tanques ocultos no meio da floresta foram queimados pelos drones kamikaze, descendo entre as árvores e iluminando o metal com fogo. Sem cobertura, os fuzileiros começaram a andar por Krynk no raiar da manhã, tentando encontrar uma base. Ainda estavam confusos sobre a direção a seguir quando o kamikaze sentiu seu cheiro e começou a perseguição. A explosão engolfou os últimos do esquadrão, com alguns ainda conseguindo fugir. O fuzileiro russo atingido pela 37ª Brigada Ucraniana rastejou pela rua de Krynk, tentando procurar abrigo, deixando para trás os corpos dos colegas. Ele se escondeu debaixo dos escombros tentando respirar. Imaginou quem viria primeiro, a ajuda ou o fogo inimigo. Mas aquela era a Vila das Sombras e do Fogo, que cegava a esperança e queimava a sanidade. Obviamente, a destruição chegou antes. Os russos tinham a predileção por atacar no início da noite ou no final dela. A escuridão era o terror em Krynk. Até mesmo para os atacantes, amparados pela artilharia e pelos blindados, o Vale do Fogo e os Pântanos das Sombras eram cheios de perigo e terror. Os projéteis dos morteiros ucranianos fizeram seu percurso entre os troncos das árvores, caindo no esquadrão antes que pudesse dar um tiro que fosse contra os ucranianos. Entre mortos e feridos, aqueles ainda de pé tentaram ajudar, mas uma decisão foi tomada e fagulhas ocorreram na noite da floresta escura. Depois disso, menos homens do que foram voltaram para suas posições. A 810 tentou levar mais dos fuzileiros russos sobre seus tanques para uma incursão direta dentro das casas de Krynk. Os blindados seguiram pela estrada com as torres girando para mirar os russos. O primeiro deles explodiu antes de qualquer disparo, acabando largado junto à floresta da qual saíra e bem diante dos corpos de fuzileiros mortos dias antes. O segundo foi se aproximando lentamente, passando pelas carcaças de outros veículos e de homens. Os fuzileiros acima dele se mexiam nervosamente, antecipando o combate duro que teriam. Seus ouvidos se encheram com o estrondo do disparo do canhão. A resposta engoliu o blindado em uma esfera de chamas. Ele continuou o caminho, deixando homens caindo feridos na estrada e outros mortos ou atordoados sobre si. Parou junto à floresta para depois recuar com a fumaça ainda exalando da blindagem. Assim, o que antes eram apenas corpos de ucranianos em Krynk foi diversificado com cadáveres e blindados russos. A guerra de atrito chegou à vila de pescadores, transformando a paisagem para sempre. Nunca mais a vila seria a mesma. Governos clamariam vitórias ou derrotas em Krynk, mas o atrito entre as tropas só tinha como vencedor o luto no coração dos parentes.